disponibiliza. Então, muito bem, boa noite, bem-vindas. Eu decidi fazer essa série de encontros para a gente poder aprofundar um pouquinho mais no entendimento de alguns sentimentos que surgem, né? Eu tenho um grupo lá que está na comunidade Fio Dourado que chama Eu Ouço Você. A ideia é que eu possa, semanalmente, fazer sugerir, né, uma reflexão. Em cima dessa reflexão, a gente fazer uma autoanálise, perceber como estão os nossos sentimentos. Só que muitas vezes, quando a gente está com a ferida muito ainda exposta, vou deixar só o áudio para a gente poder escutar bem aqui. Vou mutar então. Tá. Então, é importante a gente primeiro identificar o que seriam, né, as feridas ou de que forma alguns sentimentos chegam para a gente, e se a gente conseguir identificar quais são as raízes dessas dores, desses sentimentos que nos chegam, acaba nos fortalecendo. E aí as reflexões, quando a gente traz as reflexões para o grupo, a gente consegue fazer com um pouco mais de é, direcionamento, né? Acho que esse é o meu objetivo, né? Por mais que eu tenha todo um processo de. Eu vou fechar o seu áudio, Kátia, mas vocês podem, né, de qualquer forma, quando surgirem dúvidas, vocês vão colocando no chat. A ideia aqui é um bate-papo, né? Então não é uma questão de aula maçante, né? A ideia eu nomeei como aula, mas na verdade é mais um bate-papo, porque a gente possa fazer trocas, né? Eu aprendi que muitas vezes para a gente ensinar, a gente tem que fazer esse processo, porque nós já temos bagagens, né? Nós já temos situações que a gente vive. Então, quanto mais a gente puder compartilhar, fica mais fácil, fica mais verdadeiro. Então, foi isso que eu pensei ali quando eu pensei fazer essa série de encontros. Então, a gente começa com a primeira ferida, que é a do abandono. Ela muitas vezes ela é confundida com a ferida da rejeição. E aí a gente precisa entender o que que é, né? Porque alguns comportamentos podem ser diferentes. Se a gente teve uma ferida de abandono ou se a gente teve uma ferida de rejeição, elas podem ter sintomas diferentes. Então, a gente começa com a ferida do abandono hoje e já fica o convite. Na próxima semana a gente vai falar do tema da rejeição. Então, a cada semana a gente vai estar falando sobre uma das feridas, tá? Então, vocês podem colocar no chat aí, é, da onde vocês estão chegando, né? Ou como que vocês estão chegando, né? Qual que é a expectativa, né, que vocês chegam, né? A gente está com poucas pessoas aqui também, se quiserem abrir o áudio e falar, né? Qual que é a expectativa que vocês esperam desse nosso encontro? Também a gente pode fazer dessa forma. A ideia é assim, é, não é para ninguém, né? Ninguém precisa ficar se forçando a se expor, mas a gente tem esse espaço de escuta. Então, eu gostaria de deixar também essa possibilidade para vocês entenderem que vocês estão num espaço de escuta, e que então poderia, né, ser aproveitado para justamente a gente poder fazer trocas, tá bom? Então, contem para mim um pouquinho como que é que vocês estão chegando, que expectativas que vocês chegam aqui do nosso encontro. Como que foi receber esse convite? Me conta um pouquinho aí. Tá todo mundo quietinho, eu sei que no começo é difícil, né? E aí, assim, então, ok. Eu acho que a ideia é que realmente a gente possa fazer a troca, mas sem nenhum tipo de pressão, tá? Então, vamos usar o chat, caso vocês queiram estar falando, tá? E por que que eu trouxe aqui esse tema feridas que marcam histórias que curam? A ideia é que a gente, através da história, né, a gente tem uma possibilidade da gente conseguir se ver refletido, né? Então, quando a gente escuta a história, muitas vezes a gente fala assim, puxa, parece que está falando a mesma coisa do que eu sinto, né? Então, eu pensei nessa série
de conversas também, eu sempre estou trazendo aqui uma historinha para a gente perceber se a gente se identifica, né? Então, eu estou trazendo aqui uma história que acaba ilustrando um pouquinho como é que funciona ou como a gente pode estar vivendo uma filha de abandono, tá? Então, a história é a seguinte: é a história de uma mulher que amava muito. Ela se entregava em tudo que ela fazia. Mas, no fundo, ela sempre se sentia um pouco sozinha. Ela percebia que ela fazia muito, entregava muito, mas que ela não percebia que tinha alguém ali fazendo também essa troca com ela. Vamos chamar essa pessoa de Sara, tá? Então, a Sara foi aquela menina que aprendeu cedo que chorar era feio, que ela precisava ser forte, que ela não podia dar trabalho para a mãe, para o pai. E mesmo cercada de um monte de gente, né, pode ser que ela tenha, né, nascido ali numa família numerosa, mesmo assim ela se sentia com uma ausência, algo ali dentro dela que parecia que ela não, ela tinha um vazio, né? Era sempre como se ela tivesse precisando pedir, é, como se fosse necessário pedir um merecimento que alguém pudesse amar ela, né? Isso ela foi criando, né, na infância esse sentimento. E anos depois, quando ela fica adulta, ela começou a fazer tudo por todo mundo. Fazia tudo e sentia uma exaustão, sentia que por mais que ela fizesse, parece que ela ainda estava devendo alguma coisa. E com essa exaustão, ela chegava, ia chorar no banheiro e não sabia por que estava chorando, né? Que um dia ela caiu a ficha dela. Puxa, eu não tenho medo de ficar sozinha. O meu medo, na verdade, é de eu ser deixada. Então, essa historinha que eu contei aqui para vocês, ela ilustra muitas vezes os sentimentos que a gente pode estar vivenciando, né? Um sentimento onde a gente entrega demais, a gente sente aqui, até a Kátia colocou aqui, que ela se sente exausta, né? Tem se sentido muito, muito cansada. E esse cansaço, Kátia, eu te pergunto, você pode colocar aí no chat, tá? Se você percebe que é porque você está realmente tocando várias atividades ao mesmo tempo, ou mesmo que você descanse, você sente que está descansando, mas quer dizer, descansando assim, para, dorme, deita e mesmo assim sente esse cansaço. Como que é esse cansaço que você sente? Só para ir trazendo. E eu vou fazendo algumas perguntinhas para que a gente possa começar a pensar num autodiagnóstico, um mini diagnóstico para vocês perceberem se por acaso essa ferida do abandono também é, vocês podem estar aí em vocês, em algum grau, tá? Porque eu acho que também é assim, a gente, até para fazer aqui, né, uma introdução que eu não fiz, a gente tem cinco grandes feridas, né, que a gente fala. Então, tem a ferida do abandono e da rejeição, que eu falei que a gente vai estar falando na próxima semana. Temos a ferida da humilhação, da injustiça e da traição, tá? Então, são cinco feridas que a gente, de alguma forma, a gente pode eh, ter sido impactada em algum grau por alguma delas. E dependendo dessa ferida, aí a gente leva, sim, alguns sintomas para a vida adulta. Então, qual que é a ideia? A gente tomar consciência do que pode estar acontecendo para que a gente possa, através da consciência, a gente começar a realmente fazer mudança, tá? Então, aqui, o meu objetivo é que a gente não apenas faça o diagnóstico, como a gente comece a ver também que caminhos que eu faço quando eu percebo que eu tenho uma questão, né? Então, eu vou fazer algumas perguntinhas aqui para vocês e vocês podem aí colocar no chat, vocês podem colocar tipo eu, tá? Então, eu vou fazer uma pergunta e se fizer sentido para vocês essa frase, vocês respondem eu, tá? Primeira pergunta: você sente que precisa fazer muito?
para que as pessoas olhem para você ou que você possa ser escolhida? Como que é para vocês essa questão de, puxa, parece que eu tenho que estar fazendo muito para as pessoas olharem para mim? Alguém de vocês tem esse sentimento? Se tiver, coloca eu aí no chat. A Kátia está falando aqui que escutei num vídeo do Vital Froze algumas pessoas estão sentindo cansaço. É cansaço, né, Kátia? Perfeito, Fátima. E é uma sensação que parece que você sempre tem que fazer mais, né? Para poder ser vista, ou parece que está sempre aquela sensação de que tem que fazer muito. Alguma de vocês já ficou em algum relacionamento que te machucava, mas mesmo você percebendo que era alguma coisa que não te fazia bem, você ficou nesse relacionamento só para você não se sentir sozinha? Responde com eu aí no chat quem passa por essa situação de passar por um relacionamento mesmo que você perceba que não é legal e tá lá ainda nesse relacionamento. Que bom, Kátia. Kátia tá falando que ela terminou um, mas possivelmente deve ter sido difícil, né? Terminar. Porque a gente tem mesmo esse sentimento, né? Não é de ficar sozinha, mas é um sentimento de ser deixada, né? Normalmente. Outra pergunta aqui: você tem medo de incomodar alguém e acabar sendo rejeitada? Então, assim, eu para não. é, eu faço o máximo para não incomodar ninguém, para não sentir que eu possa, né, a pessoa não me abandone. Alguém de vocês tem essa sensação? E tem outra perguntinha aqui. Você percebe que você se entrega demais nas relações, independente, aí pode ser em relações com amigos, em relações amorosas, na família, você percebe que você faz muito e que você fica cansada de fazer muita coisa, mesmo assim, parece que você, né, é um pouco parecido, né, com a primeira pergunta que eu fiz. Você sente que precisa fazer muito para que as pessoas te escolham, mas assim, às vezes você tem aquela sensação, puxa, eu faço tanto, e às vezes isso acontece até no âmbito profissional. Nossa, eu faço tanto e mesmo assim não me reconhecem, eu não tenho é, aumento, não tenho valorização, é, não dão valor aqui, a Kátia está trazendo esse ponto. E aí é interessante a ferida do abandono, ela causa isso, né? Porque ao dar muito, né? E aí eu já vou trazer um pouquinho de outra visão que eu trabalho, que é a visão sistêmica. Quando a gente dá muito, normalmente a gente entra em um desequilíbrio. E aí a gente pensa que você vai precisar dar mais ainda para você ser valorizada, aí você vai acabar tendo mais cansaço e você vai sentir que você está fazendo mais ainda, e o outro lado começa a te evitar, porque fica tão pesado para o outro lado no sentido de, puxa, ela está entregando demais e eu não consigo valorizar, eu não consigo fazer é, o mesmo nível de reconhecimento do que está entregando. Então, é um dos sintomas da ferida do abandono, dar demais. A gente sempre tem que cultivar relações equilibradas. Quando a gente percebe que a gente está dando a mais do que o outro, a gente normalmente pode estar por trás essa necessidade de que a pessoa fique com a gente, que essa pessoa não vá embora, né? Seja um amigo, né? Seja um relacionamento, seja uma questão profissional, né? Então, ela vai influenciar em várias situações, tá? Então, é importante a gente entender isso, né? Então, vou explicar um pouquinho como que acontece, né? Essa questão da ferida.
E acho que assim é importante, né, vocês realmente irem percebendo essa identificação, é, porque muitas vezes ela pode ter acontecido de forma inconsciente, não digo, mas assim, uma fase tão. Normalmente ela é uma ferida que acontece logo bem na primeira infância. Sim, Fátima, nós podemos ter várias feridas. A gente pode ter, na verdade, até as cinco, em algum grau, é, mas sempre vai ter aquela que vai ser a mais potencializada, né? Então, e aí a gente percebe pelos sintomas, né? Os sintomas é que vão indicar qual é a ferida que está mais presente, né? Então, a frase que normalmente a gente mais repete na nossa vida, né? Então, tem algumas frases, né, que a pessoa que sofre a ferida do abandono acaba fazendo, né? Algumas palavras, né? Vou até trazer aqui para vocês o que que. Então, o que que acaba. Quando que acaba acontecendo normalmente essa ferida? Ela acaba acontecendo entre 1 ano e 3 anos. É bem quando a gente está logo no comecinho da nossa infância. E pode ter como um dos primeiros, né, genitores lá, o do sexo oposto. Então, se somos mulheres, né, então normalmente ele pode acontecer com o pai, né? Então, a ferida do pai. E o abandono, ele não é exatamente o abandono literal, né? No sentido, né? Porque tem muitas pessoas que passam por isso. Ah, os meus pais se separaram, ou o meu pai, sei lá, foi morar em outra cidade, ou constituiu outra família e simplesmente nos abandonou. Então, e existe muito forte essa frase, né? Sente o abandono literal. Nesse caso, é um abandono literal. Mas existe também o que a gente chama de o abandono psicológico, que ele é feito dentro de casa. Quando o pai, ele pode ser um pai ausente, no sentido de a mãe que toma as decisões e o pai fala assim: ah, tá bom, ela toma conta de tudo, eu não preciso cuidar, né? E aí ele acaba fazendo essa situação, né, de ter o abandono psicológico. Então, normalmente é uma ferida que acontece com o genitor do sexo oposto. Então, mulheres, então é o pai que pode estar ligado a essa ferida, e no caso dos homens, com a mãe, tá? Então, eles podem sentir isso, tá? E está relacionado a questões desse alimento afetivo que faltou nessa faixa tão novinha, né, de 1 a 3 anos, por isso que é muito difícil, às vezes, a gente ter memórias dessa ferida. Então, a gente vai ter o quê? Os sentimentos, né, que reverberam em nós. Qual que é a máscara, né? Também eu vou estar falando para vocês aqui que para a gente lidar com essa dor, a gente vai criando algumas máscaras, né? Que é a forma da gente poder lidar. Qual que é a máscara que mais a gente vê nesse tipo de ferida? A de dependência, né? Então, são as pessoas que acabam desenvolvendo muitas vezes dependência emocional. É, tem características, inclusive físicas, né? As características físicas de pessoas que têm essa ferida, elas podem ter olhos grandes e tristes, né? Então, você percebe pessoas que podem ter essa questão desses olhos mais entristecidos. Então, a gente bate o olho e pode ter, né? Somente a gente que trabalha com, né? Com essa questão mesmo de leitura corporal, a gente consegue estar percebendo isso também, mesmo sem as pessoas verbalizarem. Muitas vezes, no processo terapêutico, quando as pessoas chegam até mim, elas não têm muito claramente também o que está acontecendo, elas vêm com um sintoma. Então, nós, né, terapeutas, acabamos tendo essa possibilidade também de olhar a linguagem corporal para poder auxiliar, né? Palavras que costumam estar dentro do vocabulário dessas pessoas. Ah, eu não suporto, eu estou me sentindo ausente, eu me sinto sozinha, ah, parece que não largam do meu pé. Ela tem uma necessidade, muitas vezes, de presença, de atenção, de apoio.
é como se tivesse uma dificuldade de tomar decisões sozinho, né? Então, tem pessoas que têm bastante dificuldade de tomar decisão. Então, você, puxa, eu não consigo tomar decisões. Ela pode estar vindo através dessa ferida também. Ela pode pedir conselhos, né? Então, pode ter uma característica de buscar nos amigos, nas pessoas que ela conhece, conselhos, né? Mas não necessariamente ela vai seguir esses conselhos, mas ela vai pedir sempre, é como se fosse um direcionamento. Como eu falei, como elas também têm dificuldade em tomar decisões, elas vão consultar muitas pessoas, né? Como eu falei, não é que eles vão, essas pessoas vão, seguir esse conselho, mas elas vão ter esse tipo de atitude. Podem ter uma característica de uma voz mais infantilizada, é, ela chora com facilidade, ela pode precisar de uma dependência física, inclusive, né? Ela tem que estar muito perto das pessoas, sentir eh, que tem alguém muito próximo a ela, né? Então, tem algumas pessoas que têm uma aversão, né? Gostam de ficar mais separadas, mas normalmente essas pessoas elas buscam de ter um contato mais próximo, né? O maior medo é o da solidão, e eu acho que assim, algumas questões aqui com alimentação. Ela tem bom apetite, ela gosta de alimentos macios, come lentamente. Então, uma das características que eles comentam, às vezes algumas situações que podem ter acontecido nessa faixa, né? E que às vezes a gente não faz a mínima ideia. Às vezes, nessa fase, pode ser que tenha nascido alguma criança na sua família. Então, você pode ter tido um irmãozinho, uma irmãzinha logo nessa faixa etária. E aí, a sua mãe naturalmente vai ter que, né, teve que precisar cuidar desse irmão, seja para amamentar. A interpretação da criança de 1 a 3, 3 anos, de 1 ano a 3 anos, é de que houve um abandono. Então, ao não ser cuidado mais pela mãe de forma integral e ter que dividir essa atenção com o irmão, ele é característico como é caracterizado como um abandono, né? Mesmo a mãe estando ali. Outra possibilidade, se os pais trabalham fora e a criança vê os pais muito assim, só mais no final de semana e fica muitas horas do dia sozinha. Não é sozinha, às vezes ela está em ambientes com monitoria, seja, sei lá, com um cuidador em casa ou na escolinha, mas elas sentem que houve um abandono parental, né? Que os pais não estão com ela. Então, o que que eu falo? Hoje em dia é muito comum. Então, por mais, né, e a gente começa a ver assim, puxa, eu posso ter passado por isso e eu, como mãe, eu também posso estar fazendo isso com os meus filhos. E faz é, muito parte dessa condição que nós vivemos, né, dentro da nossa vida moderna. Mas, dentro do olhar da criança, esse abandono foi real, né? Por mais que a gente entenda racionalmente o adulto, então são situações que não necessariamente foram um abandono literal, como eu comentei, né? De realmente ter tido eh, pais ausentes, no sentido de não terem dado ah, ali uma casa, comida, né? Então, normalmente, né, quando eu faço esse processo de atendimento e que a gente verifica essa ferida, o adulto fala assim, não, mas eu reconheço que meus pais tiveram que cuidar de várias outras coisas, né? Mas mesmo assim, por mais entendimento que o adulto tenha, a criança, ela sente a ferida. E é algo que a gente precisa trabalhar nesse nível de consciência, né? Ir até esse lugar dessa ferida para fazer essa ressignificação, tá? É, e aí, então, tem essa característica, então, de repente, de pais que são ocupados,
Também a gente vê, por exemplo, aqueles cuidadores que falavam assim, olha, o desmerecer, né? Ah, engole o choro, vai ficar tudo bem. E a gente foi escutando essas coisas, né? De que talvez você não fosse tão importante, né? Naquele momento. E isso acaba ficando uma crença, né? Em nós, quando nós vamos crescendo, e a gente vai sentindo essa desimportância ao longo da nossa vida. E aí a gente vai refletindo nos nossos relacionamentos, então a gente vai sempre buscar alguém que possa validar que nós somos importantes, né? E de que você pode ser amada. Então você vai fazendo esse processo, né? De buscar em outras pessoas esse primeiro abandono, né? É resgatar esse abandono que aconteceu lá. E a gente vai buscar isso em companheiros, em questões profissionais, né? E com isso a gente vai se doando, se doando, se doando, porque a gente vai buscando mais atenção, e com isso a gente vai ficando exausto, né? Porque a gente, de fato, quer suprir. Uma metáfora que eu acho que ajuda bem de repente, refletir é como se a gente andasse o tempo todo com o copo furado e a gente buscasse no outro, né, esse líquido, né, tipo, pedindo amor, né? Só que nada vai preencher porque o fundo desse copo está rachado, né? Então é como se é, você ficasse buscando sempre nos relacionamentos, buscar suprir esse vazio, e aí a gente não consegue preencher porque a gente não está indo na raiz, tá? Então, quando eu falo tudo isso, né, a gente fica pensando, bom, como que eu resolvo isso, né? O que eu gosto sempre de falar é que a gente tem alternativas, a gente tem a principal alternativa é se autoconhecer. A principal alternativa é a gente conseguir entender de onde vem a raiz dessa dor, desses sentimentos, e através desse autoconhecimento a gente poder se fortalecendo. Quando a gente se fortalece e entende o que que acontece, não é que vai sumir e nunca mais você vai sentir isso, né? Eu também gosto de falar que a gente não cura a criança ferida no sentido de, puxa, nunca mais vou sentir dor, né? É, a gente vai entender que a dor, ela pode aparecer porque a ferida, ela existe, e que a gente faz um processo de autoconhecimento, a gente vai lá e limpa essa ferida, a gente vai buscar com que ela cicatrize. Mas sabe quando, não sei se vocês têm cicatrizes, mas quando a gente tem uma cicatriz, quando muda o tempo, ela vai lá e dá uma mexida de novo, né? Então, quando tem alguma coisa que mexe com a gente, ela dá uma doidinha, mas ela não vai abrir de novo, né? Você não vai cair no buraco de novo, porque você já conhece tudo o que aconteceu com você. Então, o processo de autoconhecimento é muito importante para que a gente de fato entenda como a gente resgata e aprenda a conviver com as situações, tá? E eu vou propor aqui um exercício para a gente fazer, tá? Ai, calma aqui, deixa eu ver aqui novas. Ó, a Kátia falou, não havia pensado nisso. Minha irmã nasceu quando eu tinha 2 anos e meio. Nossa, Kátia, é muito comum isso acontecer, sabe? Quando existe essa questão da criança ter que conviver com irmãos, e não sei como que é o seu relacionamento com a sua irmã, tá? Mas às vezes a gente carrega também uma dificuldade de relacionamento, às vezes, com esse irmão, né? Porque é como se, de uma certa forma, ela tenha tomado esse lugar que era seu, né? E meus pais a colocaram no meu berço. Então, veja, ela, né, de fato, tomou seu espaço, né? E isso acaba gerando mesmo de forma inconsciente, né? Essas sensações.
A Fátima aqui, uma pessoa com essa ferida mais latente poderia buscar no alimento alternativas para lidar com a dor. Perfeito, Fátima. É uma das estratégias que a gente fala de autoproteção. Uma das estratégias é buscar a compensação no prazer, né? Porque a comida, ela traz, né? A comida, ela é. Por isso que é muito difícil, às vezes, tratar a questão de obesidade, porque a comida ela é necessária para a nossa sobrevivência. Só que a questão é o quanto essa comida ela supre a nossa saciedade e quanto ela supra a fome emocional, né? Que é se buscar além essa, se satisfazer, né? Ah, tinha um bom relacionamento com ela. Ah, perfeito, Kátia. Porque assim, a gente acaba observando que às vezes pode existir esse tipo de coisa, né? Competição entre irmãos por conta mesmo da atenção dos pais. É, Então, pode ser uma das causas, tá? E às vezes, assim, parece bobeira, mas assim, a criança, se ela vai percebendo que a segurança dela, né, algo que ela esperava que fosse suprido, ela não vai tendo de forma recorrente, ela vai percebendo que ela não pode confiar também, né? Então, tem tudo essas possibilidades. Mas perfeito. Eu quero propor então para vocês aqui um exercício, tá? Um exercício para vocês vislumbrarem como que é olhar para esse lugar, como que é a gente poder começar a fazer um trabalho, tá? É um trabalho muito simples, tá? É um exercício de visualização que eu vou propor aqui para vocês, tá? É, E aí a ideia aqui então é que vocês fiquem bem à vontade, tá? Então, eu vou convidar para que vocês tenham esse momento com você, né? Então, eu vou convidar vocês a fecharem os olhos, se vocês puderem, colocar os dois pés no chão, tá? Eu sempre gosto de trabalhar com essa postura da gente sentir os pés no chão, a gente respirar fundo, e quando a gente puder, fechar os olhos para que a gente comece a perceber como ele está no nosso interno, né? Então a gente fecha os olhos como um movimento da gente estar olhando aí para dentro. Então eu vou pedir então para que vocês comecem a fazer aí um resgate das memórias e não necessariamente de alguma memória, da primeira memória que você sentiu sozinha, mas alguma situação onde que você estava, mesmo acompanhada, você estava com alguém nessa cena, mas que você se sentiu muito sozinha. Então, tenta visualizar essa cena, se transporta para esse momento, perceba o que que você estava sentindo. Imagina que agora você pode voltar nesse momento e mais importante, você vai agora com a sua fase agora adulta, você vai olhar para essa versão anterior, essa versão que você se sentiu sozinha. Perceba que idade que tem essa versão, se é uma criança, se é uma adolescente, se é uma jovem adulta. Vá agora você, na sua fase adulta, vá até ela e veja se é possível você falar para ela. Você não está sozinha, eu estou aqui. Veja como é para você, na versão antiga, escutar isso. E você reforça: eu não vou mais te abandonar. Veja como que é que a sua versão antiga recebe essa fala. Veja se é preciso reforçar essa fala para ela. Você não está sozinho, eu estou aqui. Eu não vou te abandonar.
Transmita verdade quando você fala com ela. Veja se é possível dar um abraço simbólico. Vá sentindo esse momento de conexão. Se ela ainda tiver resistência, se ela tiver num processo de julgamento, fale sim para ela. Sim, não vá se permitindo. Nesse momento, você está justamente estabelecendo um reconhecimento desse espaço. E está tudo bem, o que vier. Vá percebendo se tem algum peso. Se ela tiver com algum peso, pode falar para ela que você consegue segurar esse peso. Você pode até estender as mãos para ela e deixa, receba o que ela tem para te entregar. Vá sentindo então agora essa integração, esse lugar de acolhimento que surgiu entre você e a sua versão anterior. Esse sentimento de completude que vem com essa integração. Quero que vocês mantenham esse estado de integração e comecem a retornar para esse espaço aqui agora, primeiro fazendo os movimentos com as mãos, vá soltando a nuca, pescoço, vá fazendo uma respiração profunda, até ser possível abrir os olhos e voltar para esse espaço aqui agora. Quem quer compartilhar como foi essa experiência? Quer compartilhar? Fátima, Kátia? Vou escrever no chat como foi para vocês essa experiência. Pode falar, Fátima. É, eu lembrei, assim que se falou, né, de lembrar alguma coisa, trazer alguma coisa, eu lembrei uma cena, que eu já tinha lembrado antes, mas não tinha me dado muito conta, assim. Eu tinha uns 2 anos, porque foi na época, dois, 2 anos e meio, na época que minha mãe e meu pai mudaram de uma casa para outra, no bairro que a gente morava. E meu pai estava trabalhando e a minha mãe foi na casa nova, que estava vazia, e precisava ir até a casa antiga, que era próximo, e falou para mim assim: fica aqui que eu vou lá em casa e já volto, né? É lógico que eu estou contando com as minhas palavras de agora, né? Uhum, Assim, de uhum. adulta. E eu lembro que parece que minha mãe começou a demorar muito. Ela me deixou sozinha na sala da casa, né? E não tinha nada na casa. Então, eu comecei a chorar. E aí a vizinha de frente dessa casa que a gente ia morar, escutou o meu choro e veio, né? Ela era uma senhora negra e é bem forte assim, né? Aí ela veio, me pegou no colo. Nossa, eu me senti muito acolhida naquela hora, né? Porque estava chorando, estava com medo de ficar ali sozinha.
E é tão interessante que isso ficou tão gravado na minha mente, né? Aí logo depois a minha mãe chegou, e minha mãe brigou muito comigo, Hum. porque eu tinha chorado, porque estava incomodando a vizinha, pediu desculpa para a vizinha. Eu lembro bem disso, né? Porque na hora eu lembro que eu fiquei assim tão, eu não sabia Não tem se estava referência, errado, sabe? criança, né? Criança É. não tem referência E, é- de e tempo. isso é muito interessante quando a gente fala, você fala dessa ferida do abandono, né? Eu não sinto a dor, né? Porque eu acho que a criança não tinha essa referência. Mas a coisa de estar sozinha naquele lugar vazio, sabe, assim, ainda mexe muito comigo, né? Porque eu lembro, assim, de uma solidão mesmo, né? E agora, o que que eu faço aqui, né? Sozinha, nesse lugar, né? E é tão interessante, eu não sou muito boa de memória, mas eu lembro direitinho o nome da mulher, sabe, assim, o Foi jeito dela. marcante a experiência, né? Nossa, foi muito, muito marcante. Então, quando você falou, na hora eu já lembrei sabe, desse momento, né, de estar sozinho. E é interessante porque eu tive outros momentos que eu tive que é, me bancar, assim, quando criança, né, enquanto criança. E, e eu sinto que esse foi o primeiro momento que eu tive que usar os recursos que eu tinha, que era chorar, né? Uhum, uhum. Bem interessante. E como É foi isso. para você, agora adulta, e até a cena? Então, foi bem interessante porque da outra vez eu só lembrei, né? E Uhum, hoje, quando você começou a falar de ir para um... Eu me vi na sala, né? Me vi criança no colo dessa senhora, né? E, e aí eu comecei a conversar com a criança, sabe? Pequena, né? No uhum. colo dela. E aí, falando para ela, eu estou aqui, eu não vou te deixar mais sozinho, eu sinto muito de ter te abandonado. E, e assim, ela parando de chorar, e aí, depois eu lembrando, assim, eu sentada no chão, brincando com ela, né? Porque a casa não tinha nada, então eu sentada encostada na parede, e ela rindo, né? Assim, comigo e brincando, assim. Foi bem interessante, assim, foi bem gostoso, sabe, Legal, vivenciar Paty. isso, né? E você trouxe uma coisa que é bem interessante, porque você falou que aí foi talvez um dos primeiros momentos onde você percebeu a, a ferida de novo acontecendo, né? No sentido de que, porque a primeira foi muito marcante, depois você já foi criando recursos no sentido, puxa, vai acontecer de novo, eu vou sofrer. E aí a gente vai criando estratégias, aí precisa entender que estratégias que você foi criando para não sentir a dor de novo, né, do abandono, né? E que bom que teve uma pessoa que acolheu você naquele momento, mas de qualquer forma, aquele espaço pequeno que você ficou sem ninguém, aquilo ficou a marca, né? Então, só para você entender onde está. Então, é interessante mesmo trabalhar esse lugar, porque depois as outras. Já que, tá bom, tive que me virar, e aí a gente vai se virando, e vai fazendo isso, né, ao longo do tempo, né? Vou me virar porque É, não vai ter aqui. E era tão comum, né, os pais agirem dessa forma, né? Não vai acontecer nada, né? sim, primeira Mas eles, filha, né? é, A minha mãe tinha assim, que é uma coisa que eu percebo, quando você foi falando, que eu estava até notando aqui, o desenrolar disso, né? É, o que que eu me lembro, né? O que que eu vejo como continuidade disso? É, não incomodar as pessoas, então bancar algumas coisas sozinha, não pedir ajuda, uhum, né? É, é, me fechar, me tornar transparente para as pessoas, ter medo de ir em frente, né? Porque assim,
vou me machucar. A Uhum, primeira coisa que vem, né, ó, vai acontecer alguma coisa ruim, porque hum, lembrando dessa vivência, né, que eu tive, o que eu pensava que ia acontecer alguma coisa ruim, né? Na verdade, não aconteceu nada ruim, mas eu estava me sentindo tão impotente como criança, uhum, imagino eu, né? uhum, E outras situações que foram acontecendo na minha vida também, eu tive que me bancar, não tem ninguém uhum, para resolver para mim, né? uhum. Então, como é interessante, como a ferida fica, né? Como vai ficando. Eu vou compartilhar a minha história e eu realmente eu não tenho essa memória, porque aconteceu, eu tinha, sei lá, um ano e meio. Eu tenho que me contam, né? Que eu vim de Portugal com um ano, né? Eu sou portuguesa e a minha mãe, ela logo chegou, teve que trabalhar na feira, com meu pai, então eles saíam logo cedo para trabalhar e me deixavam com a minha avó materna, paterna. É, e eles moravam numa casa com muitas escadas. E a minha mãe chegou, diz que um dia ela chegou e eu estava, falou assim, ó, corre, corre, que ela está no hospital porque ela caiu da escada. Eu caí da escada, disse que né, abriu minha testa e tal, fui levada para colocar pontos e tal. E quando a minha mãe chegou, eu estava chorando, né? Chorando muito, né? Então eu fico pensando o quanto essa criança se sentiu abandonada, né? Que sou eu, mas eu não consigo lembrar. Eu tinha um ano e pouquinho, não tinha nem 2 anos, né? Mas isso explica muito algumas coisas que eu também tenho, né? Isso que eu falo, né, gente? Não é que a gente é terapeutizada, que a gente não tem as nossas coisas, né? Temos. Então, eu tenho sempre uma sensação de que eu tenho que fazer muito, né? Então, que eu tenho que estar sempre, né, fazendo muitas coisas, né? E aí é esse ritmo, essa dosagem do ritmo do que eu estou fazendo, né? Então, é, da ajuda, né? O que eu estou fazendo de busca, né? É sempre uma constante, né? É um constante desafio para ficar olhando assim, o que eu estou ativando? Será que é o meu, é a minha ferida de não ficar abandonada, né? Então, é importante a gente entender, né, que a gente pode ter processos que são inconscientes, no meu caso. É, eu tenho pelos sintomas, né? Pelos sintomas de estar sempre fazendo muita coisa, essa questão da exaustão que a Kátia trouxe. A gente faz e parece que não faz tudo ainda, né? Que tem sempre alguém, né? Ali precisando de alguma coisa. Então, é trabalhar através dos sintomas o que pode estar ali vinculado, né? Então, compartilhei aqui, né, a minha história, que eu percebo claramente que eu tenho isso e eu relaciono um pouco essa situação, né? Mas outras, né? Porque minha mãe tinha que realmente trabalhar. Depois eu lembro que é como você falou, né, Fátima? Várias situações, né? Eu também acho que eu fui uma adulta, eu adulteci muito cedo. É, essa questão. Depois eu lembro que a gente chegou a ter uma cuidadora, mas essa cuidadora chegava tipo umas 8 da manhã, minha mãe saía às 5. Se a gente acordar, eu lembro, assim, eu tenho essa memória da gente acordar e ficava sozinha na casa andando, eu e minha irmã, a gente ficava andando dentro de casa sozinha, né? Porque não tinha ninguém. Aí depois que a pessoa chegava, tal, né? Mas aí a gente já tinha aprendido a se virar, né? Mas, tipo, isso aí com 3, 4 anos, era muito pequeno, né? Eu lembro dessa. Porque depois, com 5 anos, aí teve uma tia que veio e aí cuidou da gente. Então, até os 5 anos, a gente, né? Eu tive que me virar ali muitas vezes sozinha e tal, né? E é isso, né? É engraçado, né? Porque eu sou uma pessoa que busca muita conexão, então é uma característica, né? Das pessoas que também têm essa ferida. Eu busco muito fazer conexão, de estar junto com pessoas, eu gosto.
Graças a Deus, eu não percebo essa questão da dependência do vitimismo. Mas ela pode ser uma característica que a gente vai, né, desempenhando. Então, tomar cuidado se em algum momento, né, se eu estou me colocando ali como dependente ou como vítima da situação, então é olhar um pouquinho, né, o que que pode estar interferindo, né, nessa nossa condição, que eu, como falei, em algum grau, né, e mesmo sem ter feito com algo, puxa, vou fazer, vou abandonar. Não é nessa intenção. Mas algumas situações aconteceram que causam essa ferida. E eu queria colocar aqui um trechinho de um filme, só para a gente enriquecer uma visão, né? Porque eu gosto muito das histórias que vêm através de filmes, porque elas nos conectam, né? E trazem. E tem um trechinho que eu quero trazer para vocês. Deixa eu compartilhar aqui, deixa eu só preparar primeiro. Tá? É, compartilhar com áudio. É que as meninas, a Kátia, vocês podem estar colocando aqui no chat, tá? Lorena, você quer falar alguma coisa? Boa Aproveitar? Boa noite, como vocês noite. estão? Muito obrigada pela conversa. Eu adoro trabalhar as feridas del Uhum, alma. Eu acho que é muito importante conhecer as feridas. perfeito. Todos temos feridas e Uhum. é importante sanar. O que você compartilhou foi muito bonito. Eu queria seguir meditando. Ah, que Obrigada. gostoso. Lorena, apareça nos nossos próximos encontros, porque a ideia vai ser assim, esse formato, sempre trazendo um Ah, pouco o que que foi essa ferida, o que que pode estar por trás dessa ferida, fazer esse reconhecimento através de uma meditação e, e histórias, porque são as histórias que nos conectam mesmo, né? Que fazem com que a gente vá percebendo, porque muitas vezes a gente tem uma questão de, imagina, comigo não é assim. E como você falou, em algum grau nós temos, né? Então, como é bom a gente poder se conhecer, saber onde que uhum. está, né, as nossas feridas para a gente poder é, ir se curando mesmo, né? E é isso, Sanar, es exatamente. sanar esa. Sim, Sana- sim, sim. Você vem de onde, Lorena? Eu moro em Brasil, mas Ah, sou tá. colombiana, Ah, que por mis beleza. sotaques. Ai, nossa, gratidão por você estar aqui com a gente. Fico Não, gratidão feliz. a vocês. Eu vou compartilhar então um trechinho aqui de um filme que eu acho ele fantástico também. É, eu acho que, como eu falei, histórias que acabamos vendo através dessa possibilidade é incrível, né? Pera um pouquinho, eu acho que eu tenho que compartilhar com áudio, senão não vem. Compartilhar no computer áudio. Não confirmem se estão Eu criei escutando. 17 crianças na minha vida. Está escutando? Cuidar de criança branca é o que eu faço. Ah, sei fazer essas crianças dormir, parar de chorar e ir no pinico antes da mãe levantar de manhã. O neném gosta de gordura. Gosta de sentar num colo bem fofinho. Você é boa, você é esperta, você é importante. Você é boa, você é esperta, você é importante. Muito. Falou direitinho. Você só sabe me ter medo e mentir pra conseguir o que quer. Evelyn, pare. É uma mulher muito malvada. Não se cansa, dona Haley. Não se cansa. Evelyn, você precisa ir agora.
Não vai, Bi. Neném precisa voltar pra cama. Não vai, não. Eu preciso ir, meu bem, eu sinto muito. Você vai tomar conta de outra menina? Não, não é por isso. Eu não quero deixar você. Mas tá na hora de eu me aposentar. Você é minha última garotinha. Não! Oh, Eu meu quero bem. se preparar. Ela vem pela Tudo bem. Você é boa, você é esperta, você é importante. mesma. Não, Eu tenho que ir, neném. Dê uma chance para sua filha. Parar de compartilhar, porque o que eu queria trazer para vocês é justamente a ferida que se instala nessa criança. Ela já estava, né? Porque a frase da. Deixa eu só fechar o áudio aqui da Márcia. Ela já estava ali, né? De uma certa forma, com o abandono da mãe, né? Tanto que ela chega e fala, né? Olha, espero que você seja uma boa mãe para sua filha. E ela tinha, né, suprido, né? Então a criança estava suprida de uma certa forma dessa ferida com ela, e ela vai e sai. Então, assim, você veja que essas feridas elas vão acontecendo, né, dentro, né, normalmente da infância, e a gente vai carregando depois os mecanismos durante a fase adulta para suprir essas ausências, né? E então é isso. Para mim, assim, filmes, eles dizem muito. Essa aqui é o Vidas Cruzadas, não sei se vocês já assistiram. É uma história muito bonita sobre o protagonismo, né, das mulheres negras, né, principalmente lá nos Estados Unidos, que não tinham voz, né? Então, é muito bonito. É um filme assim que eu super recomendo por diversas lições. E aí dentro da ferida do abandono, eu acho que eu quis trazer essa cena para refletir um pouco de como que essa marca, né, pode estar acontecendo, né? E é isso, então, né? Eu espero, né, que eu tenha trazido, né? Porque assim é muito maior, né? Mas a ideia desse bate-papo é realmente isso, né? A gente poder é, entender, né, um pouquinho como que é que funciona essas situações. E a ideia é a gente entender que não vai sumir, mesmo a gente reconhecendo, como eu falei, eu tenho consciência de algumas feridas que me aconteceram e de alguns sintomas que de repente estão vinculados a isso. E a ideia é a gente fazer esse processo de transformar, né? Integrar, né? Então, acolher, né, os sentimentos que vêm através desse reconhecimento, até que a gente pode realmente chegar num ponto de transformação, né? E é isso que o processo de autoconhecimento faz, né? Ela vai dando uma estrutura, emocional para que a gente não repita, né? Então, é isso, né? E é um processo que a gente vai aprendendo que esse porto seguro, esse colo que a gente vai fazendo é algo muito próprio nosso, né? Então, é isso, né? Então, abandono dói, gente, mas quando a gente se escolhe, né? Para de ficar buscando repetir a dor ou ficar pedindo, né? Aquele copo vazio, né? Que alguém encha esse copo e se você não vai lá e troca o copo, né? E faz isso, não vai ser mais ninguém que vai fazer. Então esse é o processo da gente se escolher, né? Então é isso que eu queria trazer para vocês, né? Então a próxima ferida que a gente vai falar é de rejeição. E a rejeição, ela é interessante que muitas vezes ela tem um disfarce de autossabotagem, tá? Então, se
Você percebe que você se auto-sabota em algumas situações, possivelmente pode estar com essa ferida aí, né? Então, super agradeço, né, vocês terem aí topado, né, esse encontro, né? E eu queria, assim, uma palavra, como vocês estão saindo aqui, ó, a Kátia já se antecipou aqui, gratidão, Kátia, tá me trazendo aqui gratidão. Como que vocês estão saindo aqui do nosso encontro? A ideia é essa, uma palavra. Ah, legal, a Fátima que está falando, muita gratidão por abrir esse espaço para que possamos fazer nossos resgates. Eu que agradeço, Fátima, obrigada, viu? E Lorena, gratidão por você estar aqui também, né? Ter vindo aqui. A Márcia pegou o finalzinho, mas Márcia, eu te convido depois a você estar com a gente no próximo encontro, na terça-feira, onde a gente vai falar de ferida de rejeição, né? Ai, a Lorena acho que caiu, deixa eu admitir ela de novo. E é isso. Ah, acho que está conectando aqui. Lorena, a gente está no fechamentozinho aqui. Tem alguma palavra de como que você está saindo? Gratidão. Gratidão por este Ai, compartimento. Foi ai, muito bom. obrigada, querida. É isso, né? Eu sou suspeita, eu acho super importante essas trocas, né? Eu vejo, então, que vocês sigam mesmo, né? Com esse processo de autoconhecimento mesmo, né? Eu acho que é isso que nos fortalece, né? E eu espero que vocês possam estar comigo aqui na próxima terça, também nesse horário das 20h30, tá bom? Então tá bom, gente. Obrigada, viu? Se cuidem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.